Estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria falar hoje sobre a importância do perdão. E lá na oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso, ao terminar ela, ele fala o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E eu queria que nós meditássemos sobre isso. Perdão é algo tão difícil, né? Falar é muito fácil. Querer perdoar, às vezes até a gente quer. Mas o nosso dia a dia, aquela ferida, aquela ofensa, aquela situação não cura. Sempre tem ali uma outra situação que tira aquela casquinha e fica doendo de novo. Então a gente deixa aquilo de lado. Mas eu queria falar que é de extrema importância nós perdoarmos as ofensas uns dos outros 70 vezes 7, porque aí nós cresceremos em intimidade com o Senhor Jesus, automaticamente conheceremos mais de quem é Deus. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perdão é pela graça. Esse perdão, ele nos conecta, ele nos leva de volta para Deus. Mas a partir do momento que nós buscamos crescer em santidade, nós somos agraciados, galardoados, bem-aventurados diante de Deus. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, perdoar é algo de extremíssima importância para o nosso amadurecimento espiritual. Eu queria, então, trazer algo que está em Romanos, Paulo em Romanos 7, ele literalmente dá um grito: miserável homem que sou. Por quê? O mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. E ele, então, dá um graças a Deus no final, em 7,25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ainda que o nosso coração, ele tenha essa dificuldade intransponível para a lei de perdoar, para o Espírito de Deus nada é intransponível. Então basta o desejo do nosso coração, o nosso anseio, a nossa busca de sermos justos diante dele, que nós seremos fartos, nós teremos o coração purificado pelo poder manifesto em nós. Então Paulo no 8 fala o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando a gente se inclina para o que é do Espírito, quando a gente deseja agradar a Deus e sabe que para isso nós precisamos liberar o perdão, porque a nossa régua de amor é Jesus, né? Jesus amou aos seus, tendo amado os seus, amou-os até o final. Judas não quis amar Jesus até o final, mas Jesus continuou amando Judas e lavou os pés dele. Então, a nossa régua de amor é essa, né? Nós temos sempre que nos pautar, que nós temos Jesus como nosso molde. E quando a gente deseja de nosso coração isso, o Espírito Santo se encarrega. Nós somos levados. Quando a gente vê, a gente está ali amando aquela pessoa como Jesus nos amou. E, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E não vem de nós, é um dom de Deus na nossa vida. Essa é a graça sobre a graça. Nós somos transformados, moldados, de acordo com a nossa disposição de abrir mão da nossa carne, da nossa vaidade, da nossa vontade para buscar a justiça de Deus. E é isso que eu quero para nós.
Por quê? Vamos finalizar aqui. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo habita em nós e que ele seja o árbitro dos nossos corações. Pai, muito obrigada, Deus, porque nós podemos crescer em santidade diante do Senhor. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós perdoemos uns aos outros, nos amemos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. Amém.